com sacrifício só faz arder teu fogo em meu coração. Faz arder teu fogo em meu coração. Ele preparou a lenha pro altar, mas o cordeiro se entregou em meu lugar. O que era morte e vida se tornou um sacrifício. Eu sou. Faz arder teu fogo em meu coração. 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 Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Vem com tua chama queimar, faz fogo do céu descer. Tu tens todo o poder. Vem com tua chama Aleluia, Deus. faz fogo do céu. Vem com tua chama, Deus, queimar os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, Jesus, sabendo por ti, nós entregamos nossa vida a ti. Tu tens todo o poder, tu tens todo o poder. Teu fogo em meu coração faz arder. Teu fogo em meu coração. Boa tarde, meu povo. Nós estamos aqui com o nosso coração quebrantado, feliz. Pra gente é um privilégio estar aqui com vocês nessa tarde e podermos bater um papo sobre Jesus, sobre o amor de Deus, sobre tudo que o Senhor significa para as nossas vidas. E eu tenho experimentado muito de Deus nesse tempo. Eu acredito que todo mundo. E o Senhor falou muito forte no meu coração para a gente falar sobre o nosso tempo. E hoje eu queria bater um papo aqui com vocês, da gente conversar sobre o tempo. O que é o tempo e o que é que nós temos feito com esse tempo. E o Espírito Santo, nessa tarde, tem muito para fazer em nossas vidas, amém? Espero que eu possa ser usada, e o Ebert também, para ser bênção e canal de bênção na vida de cada um que tirou um tempo agora
para ouvir um pouco do Senhor, do que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E nós queremos falar sobre nós mesmos, baseado na palavra de Deus, é claro. E o texto de referência que eu peguei é Eclesiastes 3. Que fala sobre o tempo. Eu vi a Carol entrando agora e aí eu fiquei mais emocionado um pouco, porque eu tô com muita saudade dela. E ela sabe o tanto que ela é importante pra minha vida. O tanto que eu amo ela. Assim como eu amo cada um de vocês. Vou começar falando um pouco, vocês vão ter que me aguentar chorando mesmo. A gente estava orando e o Senhor falou muito no meu coração, então eu acredito que não vai ter como fazer essa live sem chorar. Em Eclesiastes 3 fala que tem tempo para tudo. E esse tempo que a gente ficou conversando, né, meu bem? Que esse tempo ele passa. Porque o tempo ele é uma duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. E em relação a tudo isso, eu fiquei me perguntando o que é que nós temos feito do nosso tempo. O que é que você tem feito do seu tempo? Antes da gente ficar falando que a gente não tinha tempo para nada. Eu tô trabalhando demais e eu não tô tendo tempo para fazer o que eu gosto de fazer. Eu tô tendo... Oi, Maria. Eu trabalho demais, eu corro demais e eu não tô tendo tempo para fazer uma academia. Eu tô correndo demais e eu não tô tendo tempo para isso, não tô tendo tempo para nada. A gente sempre ouve e a gente sempre fala que a gente não tá tendo tempo para coisas que a gente gostaria de fazer. E hoje, nessa tarde, a minha pergunta é: o que é que nós temos feito com o nosso tempo? Com o tempo que se tem? E pensando nisso, eu voltei atrás do tempo. Pensei em todas as coisas que eu já vivi. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido algumas coisas. Mas poucas pessoas me conhecem assim afinco, né? Então eu resolvi falar algumas coisas que marcaram a minha vida e que fazem parte da minha vida até hoje. E uma delas foi a minha juventude. A minha juventude, ela marcou profundamente a minha vida. E eu vendo essas lives que a gente tem assistido das pessoas que vieram, que já passaram, e as pessoas que ainda vão vir falar, são pessoas que fazem parte da minha vida. E eu fico assim, extremamente feliz por ter escolhido estar onde eu estou hoje. A gente passa por muitas dificuldades, a gente passa por muitas lutas, adversidades. E eu sempre viro pro Ebert e falo assim: mas vale a pena estar onde a gente está. Independente do que a gente tem vivido. Independente das coisas que nos ocorrem. Porque o Senhor nunca nos deixou. E Ele nunca vai nos deixar e nem deixar você. E eu me lembro que quando eu era bem jovem, assim, né? Porque eu tô tão jovem mais... eu ficava muito junto com a Líbia, com a Liliane, com a Ludmila. A gente ia para a igreja. A Michele era uma das pessoas que pegava a gente e levava para a igreja, assim, para orar o dia inteiro, a tarde inteira. E ontem eu estava até ouvindo algumas canções antigas, bem antigas mesmo. Acho que o Arthur estava até assim: gente do céu, que é isso? Mas, porque o Senhor tem feito grandes coisas no meu coração e falado muito ao meu coração. E eu quis rememorar tudo o que eu vivi, porque é muito importante para mim hoje. Faz parte de mim, na verdade. Eu carrego pessoas comigo que
às vezes elas pensam que não fizeram diferença na minha vida, mas elas fazem diferença na minha vida. E continuam a fazer. Uma delas é a irmã Rose, que pregou essa semana. A Alessandra, que foi minha líder de jovens. O Juninho também foi minha líder de jovens, meu líder de jovens. E essas pessoas marcaram a minha vida. E aí, falando em relação ao tempo, naquele tempo, a gente gostava muito de estar juntos, de relacionamento, de relacionar. A gente ficava o tempo inteiro junto, a gente tinha um ministério de dança, então a gente sempre estava orando, a gente sempre estava buscando algo de Deus, algo novo. E os pastores sempre junto com a gente também, né, nos instigando a buscar mais de Deus. A gente tinha nossas escolas de líderes, a gente tinha nossos cultos de jovens. E hoje, nesse tempo, o hoje presente, eu vendo todas as minhas amigas que passaram nas lives falando e como eu converso também com elas, nós pensamos a mesma coisa e estamos juntos da mesma forma, pensando, temendo a Deus da mesma maneira. E aí, eu conversando com a Ebert agorinha também, o que é que você gostaria de ter feito que você não fez? O que é que eu poderia ter feito de melhor que eu não fiz? Hoje, será que eu poderia fazer? Ou será que eu poderia falar isso para alguém, para que ela não cometesse o mesmo erro que o meu, de não ter feito algo? Porque muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo que a gente quer fazer, a gente abre mão de estar com o filho por causa de um imprevisto, ou de um trabalho, ou de... não sei, enfim, qualquer outra coisa. De estar com os pais, de ouvir o pai, de ouvir a mãe. Muitas vezes a gente abre mão do tempo que se tem do hoje e ele passa e ele não volta mais. Aquilo que nós fizemos anteriormente já não faz mais diferença, fica apenas a memória, seja ela boa ou ruim. E aí eu quero só ler um pouco aqui uma parte que fala, que eu acho muito bonita, essa parte de Eclesiastes, que eu vou ler o início bem rapidamente, que o Ed também vai falar. Tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar as pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Só até aqui eu li até os 5. Então, nós estamos no tempo de afastar, que ao mesmo tempo que nós estamos no tempo de afastar, ele nos une. É o tempo mais relevante que nós temos vivido de 2020, onde nós temos aprendido a ser igreja verdadeiramente. Onde cada um está podendo partilhar aquilo que tem do Senhor, aquilo que o Senhor derramou sobre cada um, dentro dos seus talentos, dentro dos seus chamados. Muitas pessoas estão se encontrando nos seus chamados aí. Muitas pessoas o Senhor tem derramado, o Senhor tem mostrado para cada um o propósito de vida de cada pessoa. E eu estava pensando, muitas vezes a gente ouve, mas esses jovens de hoje, eles não são igual de antigamente, esses jovens de hoje não têm temor a Deus, esses jovens de hoje, sabe, são tantas coisas assim, negativas que a gente ouve, e eu não creio nisso.
Quero falar para você que está aí assistindo, eu não creio nessa palavra. A palavra que tem sobre cada um de nós jovens, sobre cada um de vocês mais jovens que eu, é que os jovens são fortes. Eu fico vendo os meninos, eu estava falando agora com a Sônia, os meninos estão conosco, o Arthur está conosco há 8 anos e o Isaac está conosco há 5 anos. Mas parece que já tem tanto tempo que eu não me vejo mais sem eles. E assim é cada um dos jovens da nossa igreja. Eu fico olhando para cada um, assim, a gente tem trabalhado com as crianças e eu fico imaginando elas já do tamanho que os jovens hoje. Eu lembro que quando a UF chegou aqui, nós chegamos de Londres, a Ariane, ela tinha 2 aninhos. E ela no casamento da Patrícia, ela chamava Patrícia de Poia. Era muito bonitinha, muito bebezinha. E hoje, ela tá aí pregando, sabe? Forte, uma menina cheia de Deus, junto com as filhas da Samantha, junto com a Gabriele, minha sobrinha. Eu vejo a Jéssica, vejo essas meninas de Deus. Eu vejo tanta menina cheia de Deus que eu fico, glória a Deus, sabe? A gente não tem que crer nessas palavras. Eu vim de um lar onde eu cresci ouvindo que eu não ia dar nada na vida. Que eu não ia ser ninguém, que sabe, que eu não ia ter família, que eu não ia ser mãe, que eu ia, sei lá o que, nem sei o que eu ia ser, dependendo da palavra que era lançada a mim. Mas eu nunca quis acreditar naquilo, porque eu ia para a igreja e sempre eu ouvia uma palavra de Deus, eu estava junto com as minhas amigas e eu estava junto com a Rejane, sempre junto com a Liliane, junto com a Lúdia, a gente orava, a gente fazia a noite da camisola. Hoje as meninas fazem o dia do spa, que é mais chique. Mas a gente ia à noite da camisola e era tão legal, porque lá a gente podia falar das nossas mazelas e ninguém ficava julgando uma a outra, mas a gente se unia e a gente orava e a gente chorava. E a gente servia a Deus com muito amor, mesmo, assim como ainda é hoje. Eu fico vendo a Ana Cláudia, as meninas todas mães, aí, sabe, eu fico tão feliz de ver minhas amigas em Deus. Eu morro de saudade e ao mesmo tempo morro de felicidade de ver hoje cada um sendo mãe. E hoje os nossos papos são papos de Deus, e dentro da maternidade e também dentro das nossas dificuldades, que hoje o tempo mudou para nós. Mas sabe qual o tempo que não muda e nunca vai mudar? É o tempo de Deus nas nossas vidas. Esse tempo ele nunca passa. O tempo do temor, o tempo do amor, de servir o Senhor com todo o nosso entusiasmo. Tem gente que fala assim, nossa, você é empolgada demais lá na igreja e tudo, mas eu sei o tempo que eu tive que esperar para eu ter liberdade e livre acesso dentro daquele lugar. De estar com vocês. De entender que vocês também são minha família. De entender que eu tenho um pai que cuida de mim de todas as formas. Nos mínimos detalhes. E eu vou deixar o Web falar um pouco. Depois eu volto para a gente concluir. E espero que o Senhor possa falar aí no seu coração. Amém? Que isso, foi tão rápido. É. Amém, que palavra poderosa da Vanessa, assim, eu creio que Deus já tem falado do seu coração. E eu estava lendo um texto aqui, agora há pouco, ali em Hebreus, que fala assim, que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã, para sempre, eternamente. Mais uma vez, Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É um texto muito pequeno, mas muito poderoso. Será que de fato nós temos entendido o quão grande é o Deus que nós servimos? A Vanessa pediu que eu falasse um pouco de quando eu era mais jovem e tal.
Se eu vou falar bem rapidamente, porque não vai dar tempo, mas eu sou uma criança que nasceu num lar cristão. Eu tive o privilégio de nascer dentro da igreja. Os meus pais sempre muito envolvidos dentro da igreja. Eu acho que é por isso que hoje a gente é dessa forma. E uma coisa assim que eu sempre fui apaixonado nas coisas da igreja. Nunca tive preguiça de fazer as coisas na igreja. Então assim, talvez hoje vocês veem eu e a Vanessa tão empolgados na igreja, a gente faz as coisas na igreja quase todos os dias, tal, mas assim, é uma coisa que já vem de muito tempo. A gente sempre foi muito envolvido nas coisas da igreja. Tá, e minha irmã que acabou de entrar aí também, né, Líbia? Assim, a gente sempre envolvido na área da música na igreja. Eu lembro que com os meus 15 anos de idade, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, eu quero batizar. Porque naquela época, assim, não era igual hoje, assim, que as pessoas batizavam quando era pequeno e tal. Você tinha que ter um entendimento, assim, daquilo que você queria. E eu cheguei nela e falei assim: eu quero batizar. Porque eu entendi, eu já tinha entendido aquilo que eu queria em Deus. Casei muito novo. E assim, sempre, mesmo com isso, tive meus filhos. E em meio a tudo isso, a gente nunca deixou de fazer as coisas na igreja. Com os nossos filhos pequenos, a gente ia para os montes, ia orar, ia para a igreja, vigília e tal, fazer as coisas. Então assim, porque nós sempre fomos muito apaixonados por Deus. Muito apaixonado por Deus. Porque eu sempre tenho crido nessa palavra, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E tem um texto que fala, naquela passagem que fala de Lázaro, quando Marta fala para Deus assim, que Deus podia ter chegado antes para salvar a vida dele e tal. E Deus fala para ela assim: se creres em mim, verás a glória de Deus. Então assim, não basta simplesmente nós entendermos que nós temos um Deus que Ele é grande ontem, hoje e amanhã. Mas nós temos que crer nisso. E a minha pergunta para você nessa tarde é: de fato você tem crido realmente no tamanho do Deus que você tem servido? Eu vejo que muitas vezes a gente participa das lives, a gente participa da igreja, a gente participa das coisas na igreja, mas muitas vezes a gente esquece do tamanho ao Deus que a gente serve. Porque não basta simplesmente nós entendermos o Deus que a gente serve, mas a gente tem que crer. E assim, esse tempo a gente tem tido a oportunidade de experimentar coisas maiores em Deus. E a Vanessa está falando sobre tempo, que há tempo de plantar, há tempo de colher. Inclusive nesse texto que ela estava lendo aqui, eu achei engraçado que fala assim que há tempo de abraçar e há tempo de afastar. Então pode ser que às vezes a gente está vivendo esse tempo, né? Esse tempo de afastar, né? Então assim, há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Há tempo de esperar. Existem coisas na nossa vida que a gente tem que esperar em Deus. Então essa é a minha oração para você nessa tarde. É que de fato você venha ter o entendimento de quem é Deus realmente na sua vida. Do que realmente Ele significa na sua vida. Será que de fato você tem crido realmente
no quão poderoso é o Deus na sua casa? Porque quando as coisas vão bem, é muito fácil a gente falar que a gente crê em Deus. Mas quando de fato a gente precisa depender dele, é onde realmente a gente vê se a gente crê realmente nesse Deus. Então assim, a minha palavra para você, eu não sei aquilo que você tem vivido, não sei o quão impactante tem sido esses dias na sua casa, mas de uma coisa eu tenho certeza, que o Deus que nós cremos é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Então que você possa crer nessa palavra. Estou vendo a Tiffany aí. Tiffany, Deus é contigo. Que você possa realmente elevar os seus olhos para o alto, entregar tudo no controle das mãos dele. Há uma palavra que eu estava vendo essa semana que fala assim que o que nós temos respirado, isso espiritualmente, do que nós temos nos alimentado. Porque se de fato a gente fala que a gente ama esse Deus tão poderoso, por que nós gastamos tão pouco tempo com aquilo que a gente fala para as pessoas que é tão importante para a gente? Porque quando nós somos apaixonados por algo, a gente move montanhas. Quando você se apaixona por uma pessoa, você não mede esforços em ir à casa dela a qualquer hora, em voltar da casa dela de madrugada, porque você faz aquilo ali por amor. Então que realmente você venha pensar nisso. O quanto de tempo você tem gastado por aquilo que você diz ser tão apaixonado. Que você possa refletir sobre isso. Conheça de fato aquilo que você realmente crê. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com o Senhor. As pessoas estão sedentas, precisando de uma palavra de amor. Amém? Amém. Não sei nem quanto tempo que já temos aí, mas o que nós queremos falar hoje, partilhar daquilo que o Senhor tem nos inquietado, para a gente otimizar o nosso tempo, a gente conseguir administrar esse tempo que nós temos. Hoje, por exemplo, o que é que você já fez hoje? Se a gente fosse parar agora e tentar puxar, fazer um relatório de tudo aquilo que eu consegui fazer hoje. O que relevância teve a minha vida da hora que eu levantei até agora? O que é como eu tenho sido para o meu irmão? O que eu sou para a vida de vocês? Então, se nós não tivermos intimidade com Deus, buscá-lo, a essência de Deus, estava falando com o Ebert, a gente está orando de madrugada junto com o nosso pastor Hamilton, todo dia, e eu já quero convidar vocês também para estar junto com a gente, 2 horas da manhã, coloque seu celular para despertar, é só 1 hora juntos, orando e buscando o Senhor.
o que é que me incomoda mais e inquieta o meu coração em relação a sermos igreja, a sermos é o que é que nós estamos fazendo com o tempo que o Senhor tem dado a nós. Eu não sei até que dia, até quando eu vou estar aqui. Eu não sei. E se Deus chegasse hoje, agora, e falasse assim, você só tem até hoje, amanhã você não amanhece viva mais. Sabe, eu acho que eu levaria um choque muito grande, porque talvez não daria tempo mais de fazer tudo aquilo que eu poderia ter feito da hora que amanheceu até agora. Consegue entender isso? O que é que eu tenho feito com o tempo que o Senhor tem me dado para cuidar dos meus filhos? Daqui um tempo, daqui 10 anos, eles já vão estar tomando o seu rumo aí, se não for menos de 10 anos, não sei. Eu não sei até que tempo eu tenho para ser uma mãe relevante na vida do Isaac e do Arthur, para ser uma esposa segundo o coração de Deus na vida do Emish, para que ele prossiga o caminho proposto que o Senhor colocou na vida dele. Para ser pão fresco e vinho novo na vida dos meus irmãos. Então, nós temos que aproveitar o nosso tempo, a nossa vida, viver um dia após o outro. O que eu tenho buscado, gente, junto com o Herbert, é viver em amor ao Senhor, para o Senhor, todas as coisas. Todas as minhas angústias, dificuldades, eu coloco tudo na mão dele. E peço a Deus todos os dias, de verdade, que eu não viva nem um minuto da minha vida sendo uma pessoa irrelevante, sendo uma pessoa que envergonhe o nome de Deus. E eu não procuro ficar falando muitas coisas, mas eu procuro agir como Jesus age, como ele agiria. E muitas vezes a gente fica até com medo muitas vezes eu fico com medo de estar em lugares onde o Senhor me coloca para estar, com medo do que as pessoas poderiam pensar de mim, porque eu já ouvi muitas coisas. Ouvi muitas coisas que me fizeram voltar atrás. Eu sou apaixonada por artes, por tudo que envolve arte, por dança, teatro, por tudo isso. Mas eu sempre tive muito medo, depois de algumas experiências que eu tive, não em relação aos meus estudos, mas em relação ao que algumas pessoas que me conhecem falaram a meu respeito, sem entender o propósito ao qual eu estava vivendo. E é bem verdade que antes de tudo, antes de eu ir estudar teatro e me formar, eu orei muito, sabe? Eu orei muito junto com o Herbert. E o Herbert que ficava, vai, você tem que ir. Eu fiz todas as provas possíveis que vocês possam imaginar. Eu ficava assim, eu não vou estudar para fazer essa prova. Não vou estudar. Porque, se eu não estudar, eu não vou passar. Eu não vou estudar. Eu vou lá, vou só pegar esse texto aqui, vou olhar e vou lá fazer essa prova. Dominique sabe como é que funciona lá, né, Dominique? Para passar. E eu fui, fiz a prova e eu passei. Aí eu cheguei e o Wesley falou, e aí, meu bem? Eu passei. Eu sabia que você ia passar. Eu falei, não, eu pensei que eu não ia passar. Porque eu pensei já que não era vontade de Deus de eu estar naquele lugar. E eu cheguei naquele lugar e eu falei, não, Deus, agora é o seguinte, tinha uma prova prática. Dominique sabe como é que é a prova prática também, né, Dominique? Tinha que fazer algumas coisas. Eu falei, não, eu vou fazer essa prova só se... Eu também não vou ficar muito assim estudando, não. Vou só ler aqui e vou fazer. Mas se for da vontade de Deus, eu vou passar nesse negócio. Se não for, Deus, eu não vou passar. E aí eu fui, passei.
passei lá nesse negócio. Aí o Wesley falou, ei, irmão, passou? Eu falei, passei. Eu sabia. Aí ele vira pra mim e fala, eu já sabia. Aí eu, ai meu Deus. Aí, mais um medo, né? Coisas novas gera medo na gente, né? E aí eu fui, estudei, conheci novas pessoas, mas o propósito sempre foi, Deus, eu não quero usar palavras nesse lugar, mas eu quero que o Senhor seja conhecido através da minha vida naquele lugar. E assim foi, eu tive muitas experiências, estudei ali 3 anos e meio. E o Senhor me proporcionou pessoas importantíssimas na minha vida, assim. O Senhor fez maravilhas naquele lugar. Hoje também tem a Dominique, a Magui, a Maria Logatti, muitas pessoas que puderam conhecer um pouco mais do Senhor, né? A gente partilhar dos momentos que Deus fez na minha vida. E aí eu pude ir, através de ações, através de algumas coisas, de comportamentos, as pessoas entendiam quem eu era e em quem eu acreditava. E não tem nada mais importante para mim do que estar no meio de pessoas, de estar com vocês aqui nessa tarde. Eu falo para vocês assim, meu coração estava cheio de temor e tremor, porque eu já falei isso pro Web várias vezes, assim, eu viveria somente para estar servindo o tempo inteiro. Aconteceu uma cena comigo essa semana, foi assim, me impactou demais. Uma pessoa chegou e tava quase na hora de fazer a live infantil, e essa mulher chegou, essa menina nova chegou e ela olhou pra mim e ela baixou a cabeça e eu, oi, tá boa? E ela baixou mesmo assim e ficou meio que sem graça. E eu, o que foi? E aí a gente não pode abraçar, mas a minha vontade era de abraçar, né? Porque eu sou desse jeito. E aí, você tá precisando de alguma coisa? Não, tô. Mas eu queria falar com o pastor. Não, então você espera, a gente vai, daqui a pouco a gente vai se falar. E assim que acabou a live, eu fui pra conversar, ela, não, é porque eu queria uma ajuda pra comprar o meu gás. Irmãos, na hora, assim, eu falei, Espírito Santo de Deus, é isso. Deus nos chamou para isso, sabe? Para repartir o pouco que você tem. O pouco que você tem. Hoje a gente está vivendo isso, assim, na essência, em amor. Ninguém está fazendo nada com peso nas costas, sabe? Eu vejo, isso eu aprendi com os nossos pastores, aprendi com o pastor Júlio, aprendi com todo mundo que caminha conosco hoje. Com o Juninho, assim, ó, a minha vida inteira, a gente era jovem, a gente não tinha R$1. E a gente fazia tudo até além do que a gente imaginava. A gente planejava umas coisas e acontecia coisas muito melhores daquilo que a gente sonhava. Assim até hoje. E eu falei, Deus, o Senhor é o que o Ebs falou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser sempre, e amanhã também. Então por que é que a gente não vai aproveitar o tempo que a gente está tendo e viver o melhor de Deus, e viver os momentos, seja ele de tristeza, que a gente viva em Deus, com Deus e por Deus? Sabe, a gente ouve muito falar, essa geração é deturpada, essa geração é a geração como é que é, do Todd, do Danoninho, sei lá, do Todinho, sei lá, uma coisa assim. O povo inventa cada frase para os jovens, sabe? Os jovens são fortes, jovem Nutella. Ah, que jovem Nutella o quê, gente? Tem nada disso não, os jovens são fortes, os jovens são fortes, os jovens são criativos, os jovens são inteligentes. Gente, eu fico vendo o Arthur e o Isaac, eles estavam ali no computador, ninguém ensinou eles a jogar não. Eles só abriram o computador e estão lá jogando. Então não tem esse negócio, não tem essa desculpa. Deus trouxe o talento para cada um, Deus deu entendimento para cada um, inteligência para cada um. Falta, sabe o que, irmãos? A gente aproveitar o nosso tempo. A gente aproveitar ele, de estar junto com pessoas que vá, sabe, ajudar você a otimizar o seu tempo.
a ser relevante na sua vida. Não que as outras pessoas que não sejam relevantes, você não vai estar junto. Eu não creio nisso. Se você está cheio de Deus, você pode estar perto dessas pessoas sim. E ser diferença. Se fosse assim, eu não ia ficar lá no Basileu não, gente. Não ia estudar lá não. Dominique está aqui de testemunha. Sabe, a gente ouve muitas coisas. A gente ouve... Eu li hoje, a Sônia me mostrou um post falando que muitos jovens, quando entram na faculdade, largam Jesus. Não vai largar Jesus não, porque, gente, a gente sabe quem Ele é. Ele é o seu pai, Ele é o meu pai. Não tem ninguém que faça uma prova maior de amor por nós do que Jesus. Eu não conheço ninguém que fez isso por mim. E desde quando eu o conheci, eu nunca mais o larguei e não quero largar. Por mais que pessoas achavam que eu ia largar, que eu estava fazendo coisas que não convém, e tudo mais. Gente, o meu coração é dele. E tudo o que eu faço é por ele e para ele. E se não for para ser assim, eu prefiro morrer. Eu já orei várias vezes assim. Várias vezes. E eu vejo que a gente não tem que temer. Se eu creio na palavra, se eu creio em Jesus, eu tenho que viver por Ele e para Ele, em amor. Olha, tem uma pessoa, assim, além de todas essas outras, até cada um de vocês jovens, eu fico olhando para cada um de vocês, adolescentes, crianças, e eu vejo o quanto vocês são cheios de Deus. O que falta em nós é estarmos aproveitando o nosso tempo. Hoje a gente está aproveitando o nosso tempo, porque a gente parou e a gente consegue ver o tempo. Quando a gente não para, o tempo ele passa tão rápido, a gente faz tantas coisas, que quando você vê já anoiteceu. Eu não sei se você percebe isso, consegue perceber. Que agora você parado, você fala, nossa, você consegue ver coisas importantes, coisas relevantes, coisas não relevantes, irrelevantes para nossas vidas. Porque o tempo ele está em todos os lugares. O tempo existe os tempos das grandes descobertas, o tempo da juventude, o tempo da velhice, que vai chegar para mim, para você. O pessoal tem um ditado que fala que no tempo dos avós a educação era mais severa, porque não sei o quê. Ontem até na palavra da Sônia achei muito bom, falando sobre a mãe antiga e a mãe moderna. Gente, as mães antigas, elas eram top de linha. Porque hoje tem a tecnologia, tem um monte de coisa, o menino encheu o saco, se dá um celular pra ele, tá tudo certo. Mas e as mães de antigamente, que levavam aqueles filhos, assim, igual os meus, assim, que gostam de fazer uma bagunça e gritar, na igreja, e eles ficavam quietinhos sentados. Eu era uma dessas, que minha tia colocava eu sentada, ela não falava, ela só olhava pra mim. E eu sentava lá e ficava. Mas eu amava estar naquele lugar. Eu amava ir para a salinha e ouvir a palavra do domingo lá da escola dominical. Então tem coisas que estão na nossa memória que se você parar aí agora com o tempo que você tem e começar a relembrar, igual a gente está na Semana das Mães, eu estava falando, a gente começa a falar da mãe da gente, é engraçado porque a gente começa a rememorar coisas que só mãe faz. É engraçado demais. Essa questão de quando você quer sair, você vai pedir pro seu pai, e o pai vem e fala, vai falar com sua mãe. Aí sua mãe dá uma olhada, ó, você vai, mas assim, você faz isso, isso e isso, pra você ir. Palavras, frases que sua mãe fala, ó, leva, tá o maior sol. Aí você vira assim, sua mãe leva a blusa de frio que vai fazer frio, você não leva. Aí quando tá fazendo frio, você lembra assim, nossa, eu podia ter aproveitado o que minha mãe falou. E eu perdi. Então são coisas que a gente precisa entender o tempo de cada coisa. Aí de repente você fala, mas é muito fácil falar, né? Aproveita o tempo, você não sabe o que eu tô passando, a minha angústia. Irmãos, eu também tô no meio da angústia. E é por causa dela, das dificuldades, e talvez até não das dificuldades, que eu parei, mas eu falei, peraí, vamos aproveitar o tempo. Vamos buscar mais de Deus o que Ele quer fazer através da nossa vida, ou se não é para fazer nada também a gente vai entender e respeitar o tempo. E aí eu quero deixar uma frase aqui para vocês que
que eu escrevi, que é: não deixe de fazer aquilo que depois você irá arrepender de não ter feito. E aí, dentro dessa frase, cabe muitas coisas. Que é falar eu te amo para alguém, ou é falar o quanto essa pessoa é importante na sua vida, o quanto Deus ama essas pessoas. Um tempo de você poder pedir perdão para pessoas que você ainda não pediu. Aproveite enquanto é tempo para pedir perdão, para se arrepender, para amar, para abraçar quem você pode abraçar, para ligar para essa pessoa, para mandar uma mensagem para essa pessoa, ou até mesmo para você mesmo. Às vezes não é ninguém que precisa ser alcançado, mas às vezes somos nós mesmos que precisamos ser alcançados por Deus. De aproveitar esse tempo e você olhar para o espelho e falar assim: eu sou a Vanessa, cheia de defeitos, cheia de, sei lá, mas eu tô aqui, Deus. Tô aqui diante do Senhor com meu coração quebrantado, para viver por Ti e para Ti em todo tempo, com muita alegria. Eu falo isso todos os dias para Deus porque eu lembro de onde Ele me tirou. Eu era uma jovem totalmente retraída, ficava dentro do quarto o tempo inteiro. Eu não era de conversa, não era muito de conversa com ninguém. Não gostava de conversar com pessoas assim, eu morria de vergonha, não tinha perspectiva nenhuma de vida. Mas o Senhor me tirou desse lugar. Então quando você me vê ali na igreja pulando, é porque eu sei de onde Ele me tirou. E eu sei o quanto aquilo é relevante para a minha vida, estar junto com vocês. Estar aqui agora com vocês, para mim isso é muito importante. Eu jamais na minha vida iria imaginar que um dia eu ia estar aqui, podendo compartilhar isso. Quem que ia querer ouvir? O Senhor nos tira hoje de lugares que nós queremos ficar acomodados. Não é esse lugar que Deus quer. O Senhor quer te levar em lugares altos, lugares maiores. Servir Ele com alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, gente. É Ele que nos fortalece em tudo. A gente precisa de Deus até para respirar, porque a gente não sabe que dia, até quando a gente vai ficar aqui nessa terra. A gente até cantou na live das crianças que o céu é o nosso lugar. Mas enquanto a gente estiver aqui na terra, a gente tem que honrar o Senhor, porque Ele confiou a nós dias de vida para ser vividos com muito amor. A essência dele é essa. Em Romanos 13 fala, não é? Que sem amor de nada vale. Você pode fazer várias coisas. Nós podemos fazer várias coisas achando que a gente está fazendo tudo em nome do Senhor. Mas se isso não tiver amor, não vale de nada. O Senhor é a nossa fortaleza, Ele que nos sustenta, que nos guarda. E mesmo quando as coisas ruins acontecem conosco, Ele permanece conosco. Essas coisas são necessárias acontecer conosco para que nós possamos entender quem Ele é nas nossas vidas. Porque se deixar, irmãos, já pensou se tudo estivesse muito bem nas nossas vidas, se tudo estivesse assim, certinho, do jeitinho que a gente planejou, está acontecendo? É muito bom quando tudo isso acontece. Eu não estou falando que você não tem que planejar a sua vida, muito pelo contrário. Nós estamos falando de otimizar o nosso tempo, que é aproveitar o nosso tempo, organizar o nosso tempo. Isso é bem desafiador para nós. Mas nunca esquecer de que Ele é o Senhor de tudo. Que Ele é o que é o dono de tudo. Ele é soberano em todas as coisas. Antes de tudo acontecer, Ele já sabia que ia acontecer. Antes que eu e você existisse, Ele já chamava a gente pelo nome. Ele já sabia o meu e o seu nome. Então,
que nós possamos honrar o Senhor nos dias que nós temos aqui nesse mundo, nessa terra, fazendo a vontade de Deus, cumprindo a vocação do Senhor ao qual Ele nos chamou. Que seja um copo de água se você for servir na igreja. Que a gente brincava muito com a Celinha, né? Mas antes dela ir embora, ela até me serviu um copo com água, eu nunca esqueci. Ela me serviu um copo com água, assim, Excelência. de excelência, como diz o pastor Júlio. Num copo de excelência e com tudo aquilo que ela sempre faz de melhor. Eu fico vendo as pessoas da nossa igreja e não tem como eu não caminhar pelo mesmo caminho. Eu fico vendo o Luiz, o Juninho, a Sinara, sabe? A irmã Ana, as irmãs da intercessão, todas as pessoas que estão ali sempre servindo. Não tem como eu não querer isso pra mim. Não tem como até o Arthur, ele fica assim: mamãe, eu também quero ajudar, mamãe, eu também quero fazer. Eu falei: você vai fazer, você vai servir, você vai orar pelas pessoas. O Arthur, ele sempre ficava falando: eu vou ser pastor. Eu falei: você vai ser pastor, filho, você já é um pastor. E eu fico olhando para vocês, jovens, hoje. Vocês são os futuros pastores dos meus filhos. E eu sei que eles terão os melhores pastores. Porque a essência está aí plantada no seu coração. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Que ele jorre aí um rio de águas vivas no seu coração, na sua vida. Amém. Que ele possa transbordar aí a sua vida. Que o teu cálice possa transbordar. E que você seja uma pessoa relevante. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o Senhor levantou cada um de vocês. Quero deixar uma palavra para vocês. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo do amanhã. Porque ele pertence ao Senhor, não a nós. Nós só precisamos acordar e viver com intensidade, integridade e plenitude. Amém? Que o Senhor nos fortaleça a cada manhã. As misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Amém. Amém? Eu quero, só para finalizar aqui, dizer assim que vocês jovens, que há espaço na igreja para vocês. Sim. Então assim, eu e a Vanessa, nós conversamos esses dias sobre isso, que vocês não têm noção de quanto nós precisamos de vocês. Do quanto vocês podem nos ajudar na igreja. Então assim, hoje nós temos ali um exemplo, nós temos o Luiz ali na mesa de som, a gente tem o Éder na mesa de som, a gente precisa de pessoas, de jovens ali, a gente precisa de jovens nos ajudando, e vocês são a força da igreja. Então assim, não tenham vergonha de ocupar os espaços na igreja, porque os nossos pastores são pastores jovens, pastores assim que amam trabalhar com jovens, e nós precisamos de vocês. Então assim, a igreja voltando a abrir o templo, tome posse dos lugares na igreja, tome posse das coisas que acontecem na igreja, se posicione, chegue e fale assim: em que eu posso servir aqui nesse lugar? É na recepção, eu vou servir. É na mesa de som, eu vou servir. É para levar uma água, amém. É para carregar uma cadeira, amém. Amém. Então assim, que você possa ser bênção naquele lugar, porque nós precisamos da ajuda de vocês. Eu não sei até que dia que a gente vai dar conta. Vocês são importantes demais, não por causa da ajuda, que é o que o Web está falando, mas é por quem vocês são
em Deus. Nós precisamos aprender coisas com vocês que nós ainda não sabemos. Nos ajude a ser pessoas conforme o coração de Deus. Vocês, jovens, são importantes para nós. Nós amamos vocês, nós queremos agradecer pelo privilégio de estar aqui com vocês e eu espero que tenha sido bênção na sua vida, porque na nossa foi. O Senhor falou muito ao nosso coração e nós estamos aqui com o nosso coração aberto para servir vocês, tá bom? Tiffany, Deus abençoe o seu parto, vai dar tudo certo, porque o Senhor é com você, o Senhor faz resplandecer sobre ti, minha irmã, a graça de Deus, o amor de Deus, viu? Esse filho que está aí na sua barriga é escolhido por Ele. Amém. O Senhor vai usar muito essa criança, muito vocês, o testemunho de vocês é maravilhoso. Que Deus possa abençoar cada jovem que está aqui. Eu quero convidar vocês de novo a estar conosco às 2 da manhã para orar. E buscar mais de Deus. Assim, quando acabar essa quarentena aí, nós vamos estar juntos. Pode contar comigo e com o Ebis, que nós vamos estar aí com vocês. Para abençoar e ser abençoado por vocês, na verdade. Amém? Vamos ter uma palavra de oração, porque acho que está acabando o tempo. Amo vocês. Obrigado, pastores. Obrigado, Maria Eduarda. Todas as pessoas, todos os irmãos aí do conselho de jovens. Por tudo. Tiffany, amo muito você. Amo muito a família CMA, Sol da Terra. Deus abençoe vocês, tá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais um dia, por esse tempo precioso aqui, junto com os nossos irmãos, junto com a nossa família, que o Senhor possa nos ensinar a otimizar o nosso tempo e viver, Senhor, segundo o teu coração. Que a tua vontade seja feita nas nossas vidas, em nome de Jesus. Nós dizemos amém para a tua vontade, que o Senhor faça a tua vontade e que nada saia da tua vontade. Amém? Aleluia. Abraço, gente. Muito obrigado esse tempo aí que a gente esteve junto. Foi muito bom. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Um Amém. abraço. Tchau, Entre em contato aí, Carol. Te amo. Tchau, gente. Tchau.